um pouco sobre o chamado, povo abençoado. O chamado. E você vai entender que é um privilégio muito grande. Aleluia. É um tremendo privilégio. Às vezes, vocês vão me ver olhando assim, por causa que tem outros celulares aqui. Então, vai ficar assim um pouco, às vezes um pouco desfocado. Às vezes eu estou com a cabeça mais virada para o lado de cá, às vezes eu viro mais para cá. Aleluia. Só vou fechar bem aqui essa porta aqui. Tem um freezer aqui que faz barulho demais. Glória a Deus. Então, antes de nós começar, povo abençoado, é um magnífico, uma introdução para o chamado magnífico, esplendoroso, excelente, algo superior a qualquer coisa que tem em cima da terra. Muito, muito, muito poderoso. Isso nós podemos ficar realmente totalmente chocados. Não é um chamado, não é uma escolha, uma decisão humana. É um chamado do Senhor. Isso é impactante, povo abençoado. Isso você deve imaginar assim, uau, ganhar na Mega Sena, Telecena, não sei como é que é o nome. Não compara, nada compara isso. Porque o chamado do Senhor é um chamado impactante. Você imagina, você está no final da dispensação. No final da dispensação em que, por causa dela, toda a Bíblia foi escrita. Porque todos os acontecimentos, em todas as épocas, apontavam para esse dia. Apontava para nós. Imagine só, povo abençoado. No tempo de Noé, ele teve esse poderoso chamado. Um poderoso chamado. A Bíblia diz em Hebreus que Noé foi divinamente revelado. Você vai ficar impactado de saber que não é diferente hoje. Não é diferente. Não é diferente. Aleluia. Isso é algo magnífico. Não existe palavras dentro do vocabulário humano para descrever o quão grandioso é o chamado. Não dá para explicar, não dá. Não existe uma palavra poderosa para dizer excelente, muito, muito supremo, muito alto. Jamais daríamos conta de descrever a magnitude de um chamado do próprio Pai, vindo lá diretamente do céu. Um chamado para o teu coração. Esse é um chamado espetacular. Espetacular. Eu posso descrever com essas palavras. Espetacular. É muito espetacular. Muito, muito, muito grande. O mundo inteiro, povo abençoado, o mundo inteiro entrou em uma terrível loucura. Mas isso eu creio que a maioria dos que estão aqui, que são ou que já leram a Bíblia, ou que já foram evangélicos, ou que ainda são evangélicos, vai compreender que nesses últimos tempos nós mergulharíamos em uma loucura muito grande e que haveria uma mensagem no fim, e que essa mensagem tinha o poder de nos resgatar da profundeza dessa loucura.
é uma mensagem de impacto. Ela tem um impacto muito poderoso nos nossos corações. É uma mensagem de um impacto inimaginável. O nosso coração humano é muito fraco. É muito fraco. Essa mensagem, se ela não fizer o teu coração humano sacudir em uma velocidade, em uma pancada, em um tremor, em uma tremedeira e uma suadeira tão grande, povo abençoado, é a última mensagem do final dessa dispensação. Nós estamos chegando no fim da dispensação da graça. Nós estamos chegando no fim da dispensação da igreja. Nós estamos chegando no fim da era cristã. Nós estamos chegando no final da dispensação do gentio. Nós estamos chegando no final da dispensação da misericórdia. E então o Senhor trouxe uma mensagem final. E essa mensagem, como que eu posso dizer? Você não pode pegar uma mensagem dessa e divulgar uma mensagem dessa como um repórter fala, um repórter. Um repórter, quando ele vai divulgar uma mensagem, você vê que ele estuda aquela mensagem e ele fala. Mas aquelas são palavras secas e vazias. Ela transmite uma mensagem, mas ela não transmite o coração da mensagem. A mensagem, ela precisa ser unida a você. Entenda. Por isso que o chamado é muito alto. É muito alto. É um chamado final. Mas é um privilégio sem tamanho. Sem tamanho. É muito magnífico. Você vai compreender. No primeiro versículo que eu li, você vai compreender. É um privilégio magnífico. É muito grande, povo abençoado. Nós não estamos falando da terra. Nós estamos falando de uma mensagem muito poderosa e muito libertadora. Eu não consigo, eu sou uma pessoa leiga para descrever palavras muito lindas e muito impactantes para dizer para você como é tão tremendo você ser chamado. Você ter um chamado. E o impactante, povo abençoado, é que olhe bem para o que eu vou dizer para você. Isso não tem nada a ver com você pensar que eu fui chamado, fulano foi chamado, ciclano foi chamado e outros não foram chamados. Todos nós estamos sendo chamados nesse final dos tempos. Todos, absolutamente todos. Todos. Aleluia. Então você precisa compreender que há um magnífico, esplendoroso convite do céu te convidando para que você possa entrar no Santo dos Santos e ministrar lá. Porque a partir daquele dia, já entrando na mensagem, a partir daquele dia que o véu se rasgou, toda essa geração, independente de judeu ou não, se tornou sacerdote. E é você que vai entrar no Santo dos Santos, não mais com sangue de bodes e de animais, mas a partir de agora com o sangue do Messias. Você tem que ministrar, agora é você que precisa ministrar com o poderoso sangue do Messias no Santo dos Santos. Ninguém pode entrar lá sem ele. E é aqui que entra o teu chamado. Você percebeu que para você entrar no Santo dos Santos precisa ter o sangue do Messias? Entenda uma coisa. O sangue do Messias está, olha, intimamente, presta bem atenção, intimamente ligado ao arrependimento. O arrependimento está intimamente ligado à humildade.
O arrependimento ele te transforma, ele te leva à humildade, porque o arrependimento destrói um dos pecados que o sangue de Jesus não pode purificar: a soberba, o orgulho. Entenda isso, povo abençoado. É um chamado magnífico. Há recompensas, há promessas de um tamanho inimaginável. Você já imaginou quando você lê 1 João, capítulo 3, verso, se eu não me engano, é o 2, 1 e 2. Por via das dúvidas, nós vamos ler. Eu botei o outro celular que eu gostava de ler com ele, porque é tão importante que nós devemos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Aleluia. 1 Pedro, ou 1 João, capítulo 3, verso, vou ler do 1. Diz assim: vejam só. Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir, olha só, ao permitir sermos chamados filhos de Deus. Vocês já imaginaram o nível do gabarito desses homens para ter tamanha segurança em falar uma palavra dessa? Vocês já começaram a imaginar um pouquinho, já começaram assim, chegar no entendimento de como que era a vida de João, o discípulo amado? Como que era a vida dele para ele abrir a boca e falar isso com tanta propriedade de Deus escrever na Bíblia? Não, bota na Bíblia. Isso daí é certo. Deus falando. Não tem erro. A paz do Senhor, preciosa irmã Priscila. Glória a Deus. Esqueci de avisar a senhora que eu ia entrar. Eu estava na reunião e acabei e já tinha ligado o celular aqui. Mas da próxima vez eu aviso a senhora. Glória a Deus. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele diz, o Pai nos concedeu ao permitirmos sermos chamados filhos de Deus, porque somos exatamente isso. A razão para o mundo não conhecer é que ele não o conheceu. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro o que nós tornaremos. Sabemos que, olha só, povo abençoado, sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele é. Você já imaginou? Presta bem atenção. Você já imaginou que agora ele não é mais o Cordeiro Manso? Você já imaginou que agora ele tem um trono? Você já imaginou que agora ele está sentado num trono cheio de glória? Você já imaginou que agora ele é o glorioso Cordeiro de Deus? Você já imaginou isso? Agora ele é o glorioso Cordeiro de Deus. Ele retornou, sentou no trono junto ao Pai. E ele nos prometeu. Uma das promessas mais magníficas para o meu coração foi essa. Ele disse, quando ele aparecer, nós seremos semelhantemente a ele. Quer dizer, iguais. Nós teremos um corpo como o dele. E o Messias morre. O corpo que ele tem agora é sujeito à morte. Não morre mais. E é um corpo glorioso. Povo abençoado, nós estamos falando de um corpo muito glorioso. Um corpo magnífico. Um corpo em que nunca mais você vai sentir qualquer tipo de problema ao qual esse corpo ocorre.
Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter problemas, você não vai ter angústia, você não vai ter tensão, estresse. Esse tipo de sentimento maligno, ruim, ele vem da carne. Lembra do que as Escrituras falou? Carne e sangue não herdarão o reino do céu. Mas esse corpo que nós vamos receber, ele é um corpo de carne. É um corpo de carne. Lembra que o Senhor Jesus falou? Toca. Um espírito não tem corpo. Toca. Toca no buraco. Pega. Ele está falando que o corpo que nós vamos habitar é um corpo de carne. Mas é um corpo glorioso. Só que sangue fora. Povo abençoado, da onde que você acha que ocorrem todos esses desejos, essas loucuras, esse sentimento maligno, se não é nas nossas correntes sanguíneas? Todas as nojeiras que é produzida pelo esse corpo, se não corre por ela, através dela. Quando você principalmente a nossa geração, que se alimenta muito, come muito. Quanto mais você come, mais você produz hormônios. Hormônios, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, do desejo do pecado sexual. Por que você acha que a nossa geração anda no pecado sexual desenfreadamente? Porque come demais. É por isso que ele disse, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6. A comida é para o estômago. E o estômago para a comida. Mas o corpo é para o Senhor. Ele disse, eu vou destruir tanto um quanto o outro. O que ele está querendo dizer? Ele disse, e no próximo verso ele passa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você não pode pegar o corpo e usar da maneira como você bem desejar. Você não pode se tornar escravo de alimento. O corpo, você não pode fazer isso, que quanto mais você se alimenta, lembre-se disso, não só na boca, nos olhos, no ouvido, no que você ouve, até no cheiro, no toque, no tato, tudo isso são portas de entrada do alimento do teu coração. Aleluia! E quando você alimenta isso fortemente, povo abençoado, aquele que é bem mais alimentado é mais poderoso. A natureza que é mais bem alimentada é mais poderosa. Ou seja, se você alimenta bem a carne, é por isso que a nossa geração está totalmente morta. Nós pregamos uma palavra com objetivos da carne. Por isso que você não consegue conhecer, você não consegue enxergar a vida, você não consegue enxergar a manifestação do Espírito da palavra na mensagem. A palavra e o mensageiro não se tornaram um. Eles não podem, a mensagem ela te sufoca, ela te esgana se você não se colocar na posição com o Senhor. Se você não se colocar em primeiro ser o quê? O primeiro a praticá-lo. Esse é o objetivo da mensagem que eu estou trazendo hoje, que nós vamos falar um pouco dessa mensagem. Somente um pouco. Que é o chamado, povo abençoado. O chamado. Você tem um chamado espetacular. Há promessas. Há promessas. Muitas promessas. Não é um homem que está te prometendo. É Deus Pai. É Deus Pai. Veja, povo abençoado. Há promessas inimagináveis, magníficas. Ele disse, o que o homem não viu, não subiu ao coração do homem, está guardado para ele. Poucas coisas que são vistas na Bíblia, assim como essa que eu acabei de citar, um corpo glorioso, igual do Messias. Você já imaginou? Não é igual de um homem, é igual do Messias. Você já imaginou uma coisa dessa? É um corpo magnífico, um corpo poderoso, é um corpo majestoso.
Lembre-se do que ele falou, que aqueles que vão entrar no arrebatamento serão reis e sacerdotes. Aleluia! Então agora você está sendo chamado para entrar na presença de Deus. O Santo do Santo é a presença de Deus, povo abençoado. É por isso que eu falei aqui, vou repetir. Agora você se tornou o sacerdote de si e daqueles que estão em tua volta. Primeiro você e depois os outros. Você tem que desejar isso aqui. Isso aqui tem que ser desejável para você. Um chamado tão espetacular e especial como esse tem que ser desejável pelo teu coração. Isso não é um chamado humano. Isso não é um chamado para você pregar uma palavra como um jornalista, uma palavra vazia. Não é uma palavra simples. É uma vida. É a vida que você tem que ter com essa palavra. A intimidade que você tem que ter. A prática. A primeira coisa que você tem que fazer é você. É você colocar essa mensagem em prática no seu coração. Lembra-se do que o Senhor Jesus disse. Por que vocês primeiro não tiram a trave? Somente assim vocês vão poder ajudar o outro. Do contrário, você nunca vai poder ajudar ele. Aleluia. Então veja só. Olha só, povo abençoado. Que coisa magnífica. Vamos ler esse versículo bem aqui para nós dar início. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 diz assim: quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo, se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Nesse tempo, o seu povo será liberto. Todos os que tiverem o nome escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desdém eterno. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da abóbada do céu. A quem conduzir muitos à justiça reluzirão como as estrelas para todo sempre. Esse é o chamado do Senhor para você. Ele está te chamando para você, ele falou, aqueles que têm entendimento. Povo abençoado, essas duas coisas tem que ter em você. Se não tiver, esquece. Esquece. A primeira coisa que eu sempre friso, povo abençoado, a Bíblia quase não fala, quase não especifica. Mas se você entender o que significa de sabedoria, significa temor de Deus. Temor de Deus. Você acha que uma pessoa que teme algo ou alguém, ele vai levar ela na brincadeira? Isso eu me refiro a pessoas aqui da terra. Se você teme algo ou alguma coisa da terra, você vai levar aquilo na brincadeira ou na seriedade? Só que de todas as loucuras que tu já viu, tu nunca, nem no teu entendimento, não subiu nem no teu coração o Deus tão perigoso com quem eu estou falando que você deve temer, para poder você entrar num chamado como esse. Porque veja só, ele é um Deus imparcial, mas o chamado dele, povo abençoado, é espetacular. É impossível que você carregue a mensagem que nós estamos recebendo nesse poderoso santo ministério, a não ser que você tenha abrido mão mesmo, povo abençoado, das coisas desse lugar e se arrependido em alto nível. É impossível. Você não pode carregar a mensagem tão espetacular como essa. Você não tem a mínima possibilidade de carregar uma mensagem tão linda como essa se você não se arrepender, se você não mudar o seu comportamento de vida, se você não viver essa mensagem. Você não consegue pregar a mensagem do arrependimento se você não é um crente arrependido. Você não consegue conduzir as pessoas ao quebrantamento se você nunca se quebrou. Você vai pregar como um jornalista, uma mensagem seca e vazia. Lembre-se
que o primeiro é você. Não tem para onde correr. Você recebeu um chamado para você se tornar como esses aqui. Espetacularmente, povo abençoado, a Bíblia diz, aqueles que têm entendimento. Há um tempo em que o poderoso arcanjo vai se manifestar. O poderoso arcanjo Miguel vai vir. Muitas pessoas pensam, ele vem voando e vai entrar em cena e vai combater contra o anticristo dentro da tribulação. Como está escrito ali, em um tempo de uma tribulação como nunca houve. Aleluia. Ele vai combater em Israel. Porque o diabo vai se sentar no lugar do Senhor lá em Israel, e aonde o poderoso mensageiro entra em ação. Ele vai falar, ele não é o Messias. Ele não é o Messias. Aleluia. Então veja só. Mas veja só. Havia uma promessa de um avivamento para essa igreja, que não é de Israel, nesse caso a nossa. O avivamento de Israel foi prometido praticamente em toda a Bíblia. Que Deus viria em resgate de Israel. A missão do mensageiro que está aqui do meu lado, a missão principal dele é lá dentro da tribulação. É lá dentro da tribulação que ele vai guerrear contra o anticristo. Ele vai lutar contra ele. É lá dentro da tribulação. É lá dentro que o anticristo vai receber um golpe mortal. Mas o Senhor vai dar poder e o dragão vai fazer com que ele levante novamente a vida. O Senhor vai permitir com que ele levante. Esse poder é dado pelo Senhor justamente para enganar aqueles que se esqueceram do Senhor, abandonaram esse poderoso chamado. Então, essas pessoas vão adorar o diabo lá dentro. O poderoso chamado que Deus está te fazendo aqui agora é para você brilhar em um tempo de profunda treva. Trevas escuras em um nível muito profundo. Muito profundo. Aleluia. Então, o Senhor está te chamando para ser um luzeiro. Lembre-se que as 10 virgens partiram para se encontrar com o noivo. Elas tinham o quê? Uma lamparina. Dentro dela tinha um azeite. Tinha um pavio e elas queimavam fogo. Esse fogo produzia uma luz. E essa luz tem 2 objetivos. Número 1, para iluminar o caminho para ela, para poder continuar a caminhada para se encontrar com o noivo. Ela, as 10 virgens, era essa poderosa luz. Ou seja, povo abençoado, você acha que elas viviam em prol de si mesmas? Elas tinham um comando, trilhar o caminho para se encontrar com o noivo. Elas obedeciam fielmente. Aleluia! Elas obedeciam fielmente e produziam uma luz. E dentro dessa luz, que é um conhecimento poderoso, não esse conhecimento caído desse tempo presente, que aparentemente essa geração acredita que encontrou Deus, mas foi o Deus errado. Mas um conhecimento muito profundo, povo abençoado. Muito profundo. O conhecimento que as 10 virgens, a luz que ela emite, produz vida e não morte. Veja que a outra igreja está produzindo treva, mesmo usando as próprias escrituras do Senhor. E essa luz tinha como objetivo fazer com que ela não tropeçasse, porque haveria nesta caminhada armadilhas que o Senhor mesmo permitiria para que ela fosse testada. E ela se desviaria dessas armadilhas por causa dessa luz. E também para avivamento das nações. Todos aqueles que vissem essa luz fossem atraídos por ela. Fosse atraído, ele olhasse, uau, ninguém vê isso mais. Ninguém vê uma luz tão poderosa quanto essa. Ninguém vê mais isso. Isso não é normal. Isso não é jamais normal. Os aleijados levantam e andam nesse ministério praticamente todo dia, povo abençoado.
Hoje mesmo ela levantou a aleijada e andou de novo. Praticamente todo dia, em alguma nação dessa terra, levanta-se um aleijado e anda. Essas são as marcas do caminho santo do Senhor. Essas são as marcas daqueles que estão trilhando. E Deus está demarcando o caminho e mostrando para você. Esses são os sinais. Uma das coisas mais importantes que o Senhor mostra que Ele está naquele caminho é essa. Deus trabalha através dos aleijados, povo abençoado. Ele mostra que Ele está aqui, Ele mostra que Ele testifica aquele que Ele enviou através dos sinais. Os sinais não servem só para demarcar o fim dos tempos, mas para identificar o mensageiro. Mas em especial, demarcar o fim dos tempos. Todos aqueles que estudam profecias, eles não se corrompem. Porque eles conseguem enxergar em alto nível. Eles enxergam de longe quando eles dizem, uau! E o que me impacta, povo abençoado, é que ninguém estava esperando um mensageiro. Todo mundo esperava um avivamento, e aí as pessoas falavam, um avivamento vem de uma igreja, um avivamento vem de não sei o quê, um avivamento vem daquilo, um avivamento vem de não sei o quê. Mas ninguém leu que no próximo horário da meia-noite, absolutamente toda a igreja dormiu. A igreja que tinha luz, a igreja que tinha um óleo, se apagou e dormiu. Porque somente essa igreja é considerada para Deus como igreja. O resto nunca nem foi considerado, povo abençoado. Nem entra no rol das escrituras. Aleluia. Então Deus está nos fazendo um poderoso chamado aqui. Ele está dizendo que Ele está chamando nós para nós ser como as estrelas que estão no céu. Você percebe que quando as estrelas estão no céu, tem umas que brilham um pouco mais e outras um pouco menos? Isso vai depender, povo abençoado, de você. O que Deus precisa, o que Deus está querendo em você, presta bem atenção no que eu vou falar. Ele não está chamando sábios, Ele não está chamando qualificado, Ele não está chamando doutor, Ele não está chamando teólogo, Ele está chamando quem tem disponibilidade para Ele. O resto é com Ele. Você tem que ter disponibilidade para o Senhor. Para carregar uma mensagem dessa, povo abençoado, você tem que ser muito macho mesmo. Estou falando com toda seriedade. Você tem que se entregar totalmente. Você não pode cogitar em dois pensamentos. Você não pode. Você vai carregar a responsabilidade que o Senhor te deu para trazer a última mensagem final para toda a terra. Para toda a terra. Quer dizer, nós estamos somente transmitindo a trombeta do Senhor. Porque todos os ensinos que é transmitido aqui vêm diretamente do trono de Deus através do seu mensageiro. Através da sua poderosa trombeta que está na terra. Todos os ensinos. E ainda não é com a fidelidade que o Senhor traz através dele. Por isso que sempre nós dirigimos, povo abençoado, pega o aplicativo da Rádio Reino Senhor, baixa e ouça essas mensagens. Vocês vão ficar impactados. Vocês vão falar, uau, o quanto eu fui abençoado em ouvir isso. Lembra do que aquela mulher fez? Aquela mulher ganhou quase o povo de Samaria todo, porque ela chegou lá e um homem que contou toda, ela saiu lá e chegou lá angustiada e falou, povo abençoado, vem cá, encosta aqui. Teve um homem que me contou toda a história da minha vida. Eu acho que esse homem é o Messias. Como foi? E ela começou a explicar da forma dele, ó. Vamos lá. Onde é que ele está? Todo mundo correu para lá. Presta bem atenção. Quando eles chegaram lá, que eles voltaram, eles falaram, agora nós não cremos porque tu falou, não. Realmente é ele. Nós entendemos que é ele. É ele. Ouça. Eles só tiveram essa certeza porque eles foram lá e ouviram direto dele. E eu estou dizendo para você, não pare aqui. Vá lá e ouça. Ouça. Você vai ficar impactado. Isso vai te alegrar muito e também vai te trazer um grande pavor no coração por causa do nível do pecado que tu entrou. Isso é bom, povo abençoado, porque esse medo, isso demonstra que você ainda
você pode ter um alento de vida. Agora, aqueles que ouvem e nem... Meu Deus, esses aí eu vou te contar. Estão muito mortos, muito, terrivelmente mortos. Aleluia. Então, povo abençoado, há requisitos para esse poderoso chamado. Existem uns pilares santos desse ministério. 3 poderosíssimos pilares desse santo ministério. Aleluia. Número 1, arrependimento. Número 2, incorruptibilidade. E número 3, imortalidade. São os pilares santos desse ministério. Nós temos uma missão e uma visão. Uma missão e uma visão. Todas as igrejas têm uma visão: expulsar demônio, fazer libertação, trabalho social, fazer trabalho missionário fora, fazer isso. Mas aqui não. A missão que tem aqui deveria ser a de todas as igrejas. E a visão também, a mesma deveria ser. A nossa visão é a vinda do Messias. Essa é a nossa visão. E a nossa missão é preparar um povo para a vinda do Messias. Essa é a nossa missão, povo abençoado. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso, para nos preparar, a nossa família e aqueles que estão em nossa volta. Nos arrepender genuinamente por nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nos vestimos em pano de saco em arrependimento. O nosso trabalho começa pelo arrependimento. Quanto mais arrependido, mais disponibilidade você tem para o Senhor. Quanto mais arrependido, mais um coração disponível você tem para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar aqui, povo abençoado. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. Isso é magnífico. Porque quando você recebeu um chamado, você se preparou e você anuncia o chamado, você vai anunciar. Você agora está indo evangelizar. Essa é a tua missão. A igreja tem 2 missões na terra: preparar e evangelizar. Quando você está indo evangelizar, você tem que levar, as pessoas têm que entender qual é a real esperança que há em você. Elas têm que ver que não é a humanidade que está trabalhando em cima daquela mensagem. Eles têm que olhar do fundo do coração deles e não conseguir enxergar a corrupção humana falando na boca da gente. Ainda que nós sejamos corruptos, a mensagem é mais importante. Nesse exato momento, ela tem que se calar. Ainda que ainda há corrupção no nosso coração, nós sabemos que o mais importante de tudo é a mensagem. E de acordo à medida que nós temos recebido, nós temos transmitido. É assim que tem que ser. Nós não podemos ir além daquilo que nós não conhecemos. Como que você vai falar alguma coisa que você não sabe? Como que você vai falar alguma coisa que você não vive? Será que nós vamos nos tornar falsos diante de um Deus tão sério? Ainda que eu esteja pregando a verdade, mas sou um mentiroso por não viver ela. Será que eu vou ser um falso, um transmissor de uma verdade tão poderosa, ou eu vou me engasgar com ela? O Senhor mesmo é o primeiro a trancar o teu coração quando vê eu pregar. Eu pregar com falsidade, ou seja, eu prego uma vida que não vivo. Ele é o primeiro que tranca o teu coração. Deus Altíssimo, é para Ele, povo abençoado, que a gente prega. A gente não trabalha para o mundo, a gente trabalha para Deus. O chamado nosso é para ser servo de Deus. Algumas pessoas se iram, se zangam e ficam... Diz que a gente é matador, é destruidor de igreja, separador, divisor. Moço, nós não nos importamos com o que o mundo pensa.
Eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para o Senhor. Aleluia. Não se preocupa, não precisa você perder seu tempo falando, digitando, ou seja lá o que, dizendo que nós estamos separando, fazendo divisão em igreja, como de fato é. Como de fato é. É divisão? Sim, senhor. De que forma? O tempo em que o Senhor veio separar a igreja da igreja é hoje. O Senhor veio separar os seus santos da igreja. Lembra do que está escrito? Saiam ao encontro do noivo. Você tem que sair para se encontrar com o noivo, porque o noivo não vai te encontrar dentro da igreja. Esse não é um ministério de quatro paredes. Esse é um ministério da terra. Esse é um chamado para a terra, para o mundo, povo abençoado. Não se pega uma luz e coloca debaixo de um telhado. Não, povo abençoado. Uma luz você se coloca lá nas praças, lá nas feiras. Porque ela pode iluminar todos, mas debaixo de uma candeia, debaixo da cama, debaixo de um cesto, ela não vai iluminar nada. Nada. A disponibilidade do teu coração para o Senhor é que te faz encher de luz. O nível do teu arrependimento é que te faz tu sumir e Deus aparecer em ti, é que te faz te fortalecer e te dar ousadia. É uma mensagem final, povo abençoado, é um chamado magnífico. As palavras humanas não conseguem descrever tão magnificência que o Senhor trouxe para nós. É tão importante, mas tão magnífico, que nenhum ser humano nesse santo ministério se acha digno de pregar uma mensagem tão poderosa como essa. O teu nível de arrependimento tem que ser muito profundo. Você tem que se quebrar sempre. O seu coração ele tem que desejar isso aqui. Você tem que desejar o Senhor. Por quê? A tua carne, ela vai querer falar. Porque se você não sabe disso, a carne fala. A carne é que te diz e que determina os passos que você dá na sua vida. Ela fala contigo 24 horas, agora mesmo, enquanto eu estou falando contigo, ela está dizendo, talvez ela esteja dizendo que eu sou um mentiroso. Talvez a tua carne está dizendo, não, acho que esse negócio não está correto. A tua carne fala. E você é guiado pela carne, não pelo Espírito. Aleluia. Povo abençoado, chegou a hora de nós parar de seguir os padrões da carne. Chegou a hora de nós parar de seguir os movimentos da carne. Chegou a hora de nós parar de seguir os desejos da carne. Você desvia do caminho santo do Senhor ou você corta caminho por causa que a carne te ensina. Ela te orienta como você fazer de uma forma que aparentemente pareça ser a forma legal. Ainda que no fundo, no seu consciente, do centro da razão do seu entendimento, você saiba que não é. Mas por causa da facilidade que a carne procura conforto e facilidade. Entenda, povo abençoado, essa é a maior barreira que o homem tem para poder atingir. Essa é a maior barreira. Por isso o arrependimento. O arrependimento é carregar a cruz, é a morte do velho eu. Não tem como. Você tem que pôr a carne na coleira e falar, eu vou. Ainda que ela diz, eu acho que eu vou dormir até 10 horas no final de semana. Não, você tem que ir, levanta e vá. A tua carne vai querer te barrar. Você tem que ter compromisso. Você não está fazendo compromisso com o homem. Esse é um compromisso muito sério, com a mensagem séria e com Deus muito sério. É uma mensagem muito séria. Você não é digno, nem eu sou digno, ninguém é digno e merecedor dessa mensagem. Ninguém. Deus nos deu um presente. É um presente do céu. Nós sabemos que tem que haver uma contradição do mundo. O mundo não vai gostar da mensagem. O mundo vai vir em cima. O mundo vai bater em cima. O mundo vai odiar.
Entenda isso, povo abençoado. A realidade é essa. Isso aconteceu com o Senhor. É o nosso fiel modelo. Ele diz: se fizer isso porque você faz a minha vontade, isso é magnífico. É magnífico. Eu acho bom quando eu vejo alguém falando aqui na internet que eu sou isso, que eu sou aquilo, que nós estamos para dividir, não é para somar. Não. Povo abençoado, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque o diabo ele não gosta da verdade. O diabo odeia a verdade. E se tem uma coisa que faz o diabo fugir da tua vida, é tu viver a verdade. Não pensa que é botar a mão na cabeça de ninguém e orar para o demônio sair. Negativo. A única coisa que faz expulsar o diabo da sua vida chama-se arrependimento. Sair do pecado. Só. Então eles vai lhe pedir a razão da esperança que há em você. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós somos capazes de representar bem a mensagem do Senhor dos últimos dias através do poderoso mensageiro? Povo abençoado, isso é uma entrega dia após dia em um processo de mastigar o nosso eu, de sair fora do eu. É hora, povo abençoado, de você pegar o seu orgulho e jogar fora. Não tem aquela pessoa que você acha que você nunca ia se arrepender diante dela? É hora de você ir lá e quebrar o orgulho. É hora de você reorganizar o seu coração. Não cabe um sentimento maligno com essa mensagem dentro. Não, 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 negativo. Você tem que ser livre. Você tem que ser livre. O teu coração tem que ser livre. E a liberdade do teu coração está no arrependimento. Só o arrependimento traz o sangue. Então, assim, você pode ir no Santo do Santo e ministrar o sangue do Cordeiro, que é o arrependimento. Ministrar a vida sacrificial nossa, todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Veja só, povo abençoado. Em Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura-te apresentar aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Significa aprovado, irrepreensível. De que não tem do quê? Do que se envergonhar. Significa vergonhar. Vergonha é o erro. Vergonha é o pecado. Lembra-se que ele disse que ele estava sem as vestes e ficou com vergonha, porque estava nu. É o pecado, povo abençoado. Nós temos que nos vestir de um caráter de justiça. Somente os que se vestem desse caráter vão entrar. E veja só, somente, olha só, como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versos de 6 a 7, ele diz que foi dado o linho finíssimo, linho finíssimo e resplandecente aos santos. Foi dado a eles. Esse linho finíssimo está sendo dado para ti agora, enquanto eu estou falando contigo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que, quando diz nas Escrituras, quando Davi diz nas Escrituras, vamos ler aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui logo lá. Davi diz nas Escrituras: lava-me, Senhor, e serei limpo. Aleluia. Então veja só, o Senhor está te lavando, o Senhor está te envergando, tá, ó, com essa mensagem tão poderosa, povo abençoado. Ele está te secando, ele está te enxugando, ele está tirando a sujeira de ti. Davi pediu o que o Senhor está fazendo contigo agora. Agora, a mensagem final do avivamento, a restauração verdadeira. Você nunca vai achar uma restauração como essa. Você não pode vir num lugar desse com o coração dividido, pensando, eu acho que, eu penso. Meu irmão, vou ser sincero para você, muito sincero do fundo do meu coração. Não chegue achando e pensando, mergulhe. Mergulhe. Pode mergulhar sem medo. Sem medo. Se entregue totalmente. Hoje eu ouvi uma irmã falando,
estou passando por uma situação difícil no casamento, e colocou aquilo como um pretexto para não progredir na mensagem. Que aquilo está barrando a caminhada. É para isso que a luz veio. É para isso que a luz veio. Para tirar os empecilhos. A luz, ela faz você enxergar com muita diligência o tropeço e tira. Quando Jesus disse, se teu olho te atrapalha, arranca. O que é que pode ser o teu olho? Teu emprego? Teu marido? Tua esposa? Cuidado, cuidado, povo abençoado. Não deixe que a carne te domine. Então ela diz que foi instruída pela igreja a permanecer do jeito que estava, se submetendo a todo tipo de loucura. Falei, meu Deus. Meu Deus. Eu falei, quem é o Senhor aqui? Quem é o Senhor aqui? É o marido ou é Jesus? Cadê Jesus? Onde é que Jesus está nessa história? Cadê o Senhor? Cadê o rei? Cadê o comandante da igreja? Cadê o chefe, o cabeça? Quem é que manda aqui na igreja? É ele? Ou é o pastor? Ou é o marido? É quem? Você tem que entender que, de acordo com as instruções do Senhor, você tem que ser submisso e obediente ao seu esposo no Senhor. Fora daí, esquece. Achou ruim? Fora. Não tem conversa, povo abençoado. Não tem. Ah, mas é porque eu não dou conta, é não sei o quê. Você não confia naquele que te chamou. Você não confia nele. Se você não confia no Senhor, esquece. Se você é dominado e carregado por sentimento da carne, e você é escravizado na sua família por causa de um sentimento carnal, esquece. Você nunca foi servo de Cristo, você é servo da carne. Você é servo do desejo, você é servo de um sentimento humano. Ou seja, do diabo. Porque os desejos da carne é o diabo em nós. É a prisão, é a cadeia, é as correntes. Entenda que a prática do pecado vai te ancorar no inferno. Você é aprisionado por um desejo, você não sai, mesmo o Senhor te exortando, sai daí. Sai daí. Não quer dizer que você tenha que exatamente, principalmente a pessoa que é aprisionada. Você quer resolver uma situação do aprisionamento do teu coração tomando a decisão para terceiros. Negativo. Você tem que resolver o problema da sua vida. É da sua vida. Você não pode carregar uma mensagem se você é aprisionado por sentimento de paixões. Não pode carregar uma mensagem dessa. De forma nenhuma. Como que você vai pregar em cima daquilo que você é aprisionado? Você não tem como falar. Você não tem como falar. Você não pode. Você é orgulhoso, você não pode levar uma mensagem dessa. Você é aprisionado por sentimento carnal. Você não pode carregar uma mensagem dessa. Você tem que sair disso aí. O arrependimento. Todas as forças da carne têm que acabar. Elas têm que ser quebradas. A carne tem que ser quebrada. E ela só é quebrada por meio do arrependimento, através de uma poderosa submissão aos comandos do Senhor. Porque na prática da palavra de Deus, a prática da carne enfraquece, já que ela já não vai estar mais em atividade, por causa da obediência. Aleluia! Então, povo abençoado, veja só. Procura te apresentar como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É aqui que nós devemos entender, povo abençoado, como começa o nosso chamado. Aleluia! Glória a Deus! Veja só o que diz aqui em Efésios capítulo 1. Diz assim, Efésios capítulo 1, ou capítulo 4, verso 1, diz assim: como um prisioneiro no Senhor, você era escravo da justiça, agora você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Aleluia. Um escravo faz o que quer?
Não faz, correto? Não. Um escravo não faz o que ele quer. Ele faz aquilo pelo qual ele foi escravizado. Você é escravizado para fazer isso. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Glória a Deus. Aleluia. Veja só, povo abençoado. Ainda que nós passa tempos difíceis, ainda que nós passa luta nessa caminhada, ainda que nós passa barreiras terríveis, que o Senhor mesmo vai nos proporcionar passar, porque, meu irmão, o tanto que Deus te quebrar na terra é pouco. É pouco. E o quanto mais tu é quebrado, mais tu entende que tu precisa ser quebrado mais ainda. Tu compreende que tu, meu Deus, tu vai ficar... Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais tu vê o nível da sujeira que é em ti. A sensibilidade que vem por meio do arrependimento em que você se arrepende é muito alta. Com facilidade você começa a farejar o pecado. Tu, com poucas facilidades, com a sensibilidade apurada dos teus ouvidos, com poucas palavras que você ouve de longe, você já consegue farejar. Ao olhar, por nada, povo abençoado, você está enojando a situação, o lugar, o ambiente, está saindo dali. Porque você se tornou sensível e não quer ouvir, não quer ver aquele tipo de situação ou coisa do qual está ocorrendo. Você se tornou uma pessoa muito apurada, ao ponto que você tem nojo de si mesmo. E nunca, veja, nunca, 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 absolutamente nunca você vai achar que está no padrão. Ninguém pode conseguir. Acha que eu acho que eu cheguei lá. Não, não chega. Quando Paulo falou que me resta a coroa, Paulo falou, eu combati um bom combate. Quer dizer, ele foi no último, deu sangue até o final na briga contra a mensagem. Quer dizer, ele fala assim, é como se Deus falasse assim, esforçai-vos. Significa que quando a palavra vem esforça-te, ele está dizendo que é um nível sobremaneira. Quer dizer, ele levou a esse nível. Quando você leva um nível sobremaneira, você imagina, eu obedeci. O meu nível de esperança cresceu porque eu corri em cima da obediência. O teu nível de esperança está lá em cima, ainda que a certeza não seja por toda total. Mas seu nível de esperança está muito alto. Ele diz, me resta a coroa. O combate que ele fez, povo abençoado, foi muito alto. Um dia que você pegar e entrar no combate nessa terra, você vai chegar em casa, você vai sentar e você vai sentir o seu coração em paz. Porque você viu que você entrou no combate muito sério naquele dia, muito sério. Então você se esforçou em alto nível. Deus sabe o nível do teu esforço naquele dia. Então aquele dia você foi justificado. Aquele dia você foi justificado. Se o arrebatamento acontecesse ali, você tinha entrado. Porque você levou um dia muito sério. Você evitou o pecado, você pregou a justiça, você viveu e falou a justiça ao mesmo tempo. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, eu sou prisioneiro no Senhor. Aleluia. Significa que Paulo aceitou o que exatamente nós estamos chamando aqui. Nós todos estamos sendo chamados para isso, povo abençoado. Você não... Olha só, esse é um chamado. Deus está te chamando para sair de um lugar para você vir para cá. Só que você vive em um lugar aonde você imagina que faz o que bem entender. Mas tudo que você faz é prisão. Você trabalha em prol de um aprisionamento em qual você foi aprisionado. Deus só está te transferindo para cá e diz, agora você vai ser aprisionado aqui. Aqui que você vai fazer o trabalho. Você já imaginou o tanto que é um trabalho prazeroso? Porque o prazer desse trabalho, veja só, o prazer desse trabalho é quando alguém vem e te persegue e procura em cima de ti e você vê nitidamente que aquilo é porque você pregou a justiça.
Você falou do Senhor. Você mostrou os caminhos, as características do caminho. Você disse qual é o primeiro passo. E ali houve um ataque. Então o Senhor disse, então ali você pode se alegrar. Seu coração pode se sentir alegre. Ali é uma grande alegria. Mas o maior de todos, de todas as alegrias desse caminho tão poderoso e tão gracioso, é quando você vê um crente, você vê um coração que se arrepende. Quando você vê uma alma que se derrete. Que ela consegue